Agosto Especial. Grandes Homens. Constituição Federal do Brasil. Inciso 9º, artigo 5º. É livre a expressão de atividades intelectual, artística, científica e de comunicação, independente de censura ou licença. Graças a Deus Santo, acabou a censura no Brasil. E para falar desse assunto, agora, no mês de agosto, grandes homens, o professor e sociólogo Olivier Negri Filho. Não saia daí, ah? Depósito Santa Lídia. Recanto infantil A Toca do Espertinho. Guadalupe. Guardanapos personalizados. Ideal Festas Buffet. Hortelã, moda feminina e Perfil Terapia Holística e Psicologia apresentam Programa Dona Antonieta. Uma explosão de fofoca. Meu santo, mas que fofoca, Ah. Quer dizer, uma explosão de informação. Ah, sim, agora sim, uma explosão de informação, ah? O meu programa de hoje, gente, agosto especial, grandes homens, estou aqui com o sociólogo e professor Olivier Negri Filho. Oli, muito obrigado em receber, uma agenda lotada também aqui, mas ele recebeu sempre gente finíssima, agradabilíssima. Eu que agradeço o convite que a senhora me fez. É com grande prazer que a gente vai abordar aí os temas que a senhora achar pertinente. Ai, que maravilha, adoro pessoas inteligentes. E, gente, agora em agosto, né, Olivier? Sim. No dia 3 de agosto, se comemorou o fim da censura no Brasil. Como é que você vê isso? Pois é. Hoje, quando a gente fala em censura para os nossos jovens, né, eu sou diretor de escola pública, estou na educação há 40 anos, né? E fui preso político em 1970, né? A senhora sabe muito bem que eu fui preso político na época da ditadura militar, num período muito cruciante da ditadura militar, que a perseguição era muito grande, né? Enfim, e aí a gente tem levado essa mensagem para a população, para os jovens principalmente, adolescentes e pré-adolescentes, em defesa da democracia e da liberdade, porque é uma história muito, muito ruim, né, do nosso país. Né? Triste demais, né? Muito triste, muito sofrida. Desumana até, né? Completamente o que aconteceu desumana. Nesse país foi desumano, E né? assim, a senhora, como uma mãe, sabe perfeitamente o sofrimento que as mães tiveram na época. Realmente, A minha mãe, que por conta da perseguição que eu sofri, as minhas avós, pela perseguição que minha mãe sofreu, que meu pai sofreu, meu pai também foi preso político, né? Minhas irmãs foram perseguidas políticas. Então, a família, de uma maneira, já foi violentamente perseguida, humilhada, todas aquelas famílias que eram contra a ditadura militar, que defendia a democracia e tal. Bom, foi o caso da minha família. E quando a gente aborda essa questão da censura com os jovens, aqui na nossa escola, eu tenho sido convidado a bater papo com os jovens, dar uma palestra e tal, em várias cidades aqui da região, São Paulo, aqui em Ribeirão Pires, em Mauá, em várias escolas e tal, você percebe que no primeiro momento eles ficam estarrecidos, os jovens. Porque não tinha noção, né? Não tem noção, não, né? Não tem noção. Que nem a gente ouve muito, né? Ah, eu queria muito que votasse a ditadura, né? Sim. É um absurdo, Não, né? uma barbaridade. Exatamente. Isso daí, a senhora sabe, isso só pode partir da cabeça de pessoas tão ignorantes, entendeu? Que não conseguem enxergar um palmo na frente do nariz. Que nunca leu, né? Nunca leu, nunca acompanhou nada e que acostuma acreditar nas notícias de fake news, entendeu? Então vem lá e coloca, na época da ditadura militar não havia corrupção. Um absurdo. Quem disse isso? Quem prova isso? Na época da ditadura militar
havia menos violência. Como é que é isso? Imagina, o Não que mais havia- teve, né? O que mais teve? Não, porque não havia tráfico de drogas na época da ditadura militar. Quer dizer, tudo isso são afirmações inverídicas e que se prova historicamente, porque tudo que você Sempre fala teve. você tem que provar. Sim, exatamente. E na época da ditadura, a única diferença, aí que está a questão da censura, a única diferença é que é assim, devido ao Estado de força imposto de uma maneira extremamente autoritária, quem abria a boca para criticar algo contra quem estava no poder, ou o governo, ou enfim, quem estava no poder, já era acusado de subversivo na hora. Não interessa se ele era socialista, se ele era capitalista, não interessa. Era contra porque ele criticou uma ação equívoca por parte do poder público. E então, por exemplo, havia uma denúncia de corrupção. Você ia denunciar? Isso é coisa de comunista. Exatamente, Então, Quer dizer, a gente não podia falar, não podia se expressar, falar. né? Não podia se De jeito expressar, né? os livros, Nem pensar, na verdade, né? absolutamente. Você podia pensar E e calar e né? não abrir a não, boca. senão já viu, E né? não é só calar a boca. Você não podia calar, você tinha que calar a boca e não fazer nenhum gesto. Porque se você não falasse, mas gesticulasse, já era uma manifestação. Já pensou, gente? E isso era uma barbaridade. Agora veja, quando você conversa com os garotos e fala sobre a censura, eles não conseguem entender. Porque você pega um celular desse aqui, você digita qualquer coisa No Google. no Google ou no Face, né? Você pega, digita e manda para a China. Mas eu não sei falar chinês, não faz mal. Coloca no Google Tradutor. Lá na Isso. China eles estão lendo em chinês o que você disse em português aqui no Brasil. Então, você tira uma foto fazendo uma denúncia, por exemplo, de dois policiais batendo num rapaz que é negro. Sem prova nenhuma, só porque é negro. Então você faz uma denúncia contra a perseguição racista. Então, você coloca aqui no celular, imediatamente nunca isso sabendo, espalha no né? mundo inteiro. Verdade. Naquela época, você Só tinha o jornal. só tinha jornal. Quando chegava até a Isso. população, porque o jornal também era totalmente Sim. cortado, lapidado, enfim. É tanto que assim, chegou um momento que os jornalistas, para mostrar para o povo que aquela matéria tinha sido censurada, o que eles faziam? Eles colocavam uma receita de bolo, uma torta. Aí quando você está lendo aqui o jornal, uma matéria séria sobre economia e vê uma torta de bolo, você já sabe que aquela matéria foi censurada pela ditadura. Olha que absurdo, hein? Agora você veja, por exemplo, as músicas, não é? Sim, sem dúvida. A arte do teatro muito prejudicada. A música ela foi né? extremamente perseguida, Perseguida. as letras eram censuradas. Realmente, né? Você vê que o Chico Buarque fez aquela música, né? Tirando sarro do Geisel, porque a filha dele era fã do Chico Buarque. E ele fez uma música assim, você não gosta de mim, mas sua filha gosta. Foi para tirar o sarro do Geisel, porque quando você não tem outro jeito, você não tem instrumento para lutar contra o poder, você satiriza, Sem você dúvida. tenta satirizar. Só para clarear, o Geisel era o presidente da época no Brasil. Foi um dos ditadores, Né? Um dos piores. mais cruéis que nós É. tivemos. Ele, Costa e Silva, começou com Castelo Branco, né? E acabou com Figueiredo. Então, esse período foi um período realmente muito difícil. E a censura, e o teatro, o papel do teatro foi fundamental, entendeu? No embate contra a ditadura, entendeu? Eu estava comentando com a senhora antes de iniciarmos aqui o nosso papo oficial, digamos assim, que eu estive preso com o Boal. O grande Augusto Boal, gente, o pai do teatro do oprimido. Pois é, exatamente, o Teatro Arena e tal. Eu estive preso com ele lá no DOPS, né? Departamento de Ordem Pública e Social. Que era um horror Era um aquilo, horror. né? O Boal foi assim torturado no primeiro dia que ele foi preso, que ele entrou.
ele foi torturado a noite inteira e quando terminaram as sessões de tortura, no outro dia de manhã, eles levaram para um quartinho bem pequeno, tipo 1 metro por 1,5 metro, que ele chamava de isolamento, né? Isolamento, mas de forró, enfim. Era um isolamento que eles colocavam sem porta, só tinha uma janelinha bem pequena na porta, mas sem luz, todo escuro. E ele chegou assim, urinando sangue, todo torturado, um quadro assim estarrecedor. Imagino, né? E aí, quer dizer... Esse é um dos, né? Infelizmente, que né? foram perseguidos. Mas tantos, e outros que não aguentaram e morreram lá dentro, né? Que sumiram, né? Sim, aqui no Zaire nós temos o caso do Raimundo Eduardo da Silva, que foi presidente da Associação de Moradores, ele era um negro, jovem, estudante, operário, né? Morava aqui no bairro, e que foi torturado e morto lá na Operação Bandeirantes, no DOI-CODE. Então, e isso tudo matava e não podia reclamar. A família, tem família que procura até hoje, sim, né? Sim. Procurando os filhos, procurando os... Né? Acabaram de descobrir um túmulo com 350, 300 e poucos cadáveres e que estão sendo levados para a Holanda, tá certo? Para poder tentar identificar alguns dos desaparecidos, que provavelmente estavam os ossos misturados ali. Estão fazendo exame de DNA para tentar obter essas informações, para tentar identificar dezenas, centenas de desaparecidos que tiveram no Brasil. Porque eles matavam e enterravam como indigente. Então, é muito importante que a juventude tenha claro na cabeça que a ditadura é a pior coisa que aconteceu nesse país e que a melhor coisa que pode acontecer é você ir procurar na internet, conhecer, porque hoje nós temos essa facilidade. Sim, imagina, Deus santo, só não fica sabendo quem não quer procurar. Pelo Sim. amor de Deus, gente. E Olivier, a importância da arma do voto nesse momento no Brasil, que vai ter eleição, né? Que está se falando de ditadura, infelizmente, nos bastidores. Coisas absurdas, não vou citar nomes, que não é minha intenção, mas seu conselho que passou pela ditadura, dessas pessoas que vão votar, infelizmente, não estão sabendo do currículo desses candidatos. Qual o seu conselho, Amado? Olha, primeira coisa é pesquisar. Hoje nós temos esse instrumento, que é de graça, né? Porque todo mundo tem. Todo mundo tem, né? Entendeu? Você tem que pesquisar o currículo da pessoa. Tem que ver... Se ele já é político com mandato, durante o período que ele exerceu o mandato, o que ele produziu a favor do povo? Com pensamentos, palavras e obras. Isso é fundamental. Procurar debater e se informar para não fazer afirmações absurdas, né? Do tipo como aquela que eu disse anteriormente, que na ditadura não havia corrupção, que na ditadura não havia tanta violência, que não havia tanto roubo. É tudo mentira, sempre descarado. Não era divulgado. Lógico, era proibido porque a censura mandava matar. Exatamente. Prendia, era acusado de subversivo. Mas, hoje, mais do que nunca, e eu tenho feito em todos os locais que eu tenho ido discutir, o pessoal tem me questionado. Inclusive alguns nomes que eu digamos assim, me dou o direito, se a senhora permitir, claro, de mencionar. Por exemplo, Bolsonaro. Entendeu? O Bolsonaro, ele faz determinadas afirmações que faz com que a gente acredite que ele, na cabeça dele, nós sejamos deficientes mentais, débeis mentais. A partir do momento que ele nega a dívida histórica que nós temos contra a raça negra explorada, vilipendiada durante durante esses séculos de perseguição e de exploração que os negros tiveram no Brasil, a partir desse momento, ele está nos chamando de idiota. A nós e a humanidade. Massacre, né, que foi feito com os índios, sim, né? Os massacres durante a ditadura militar. Durante a ditadura, todo mundo sabe disso, dona Antonieta. Os desgraçados dos militares, uma parte, porque não é só porque, não vá pensando que só tinha militar que não prestava, pelo amor de Deus, hein? Estamos generalizando, né? Porque tinha muito militar que foi preso, torturado,
certo? Perseguido, tanto da civil como da militar, vamos deixar bem claro isso também. Mas aqueles caras, pau mandado da ditadura, jogava roupa infectada com varíola lá na Amazônia, quando os índios criavam problema, por exemplo, na abertura da Transamazônica. Olha só, gente, como é importante, hein? Tá certo? Então, mas ninguém falava, ninguém comentava, porque se comentasse ia ser morto, ia ser torturado, ia ser chamado de comunista. Então, o que eles faziam? Pegavam uma roupa contaminada com uma febre, tipo H1N1, e jogava numa tribo que estava criando problema para a abertura da Transamazônica. E matava. E essa dívida histórica contra os nossos ancestrais, que na verdade, quando nós chegamos aqui, Já estavam. que a minha família, 75% veio lá do Vêneto, da Itália, tem um nono que veio da Calábria, e 25%, meu avô, que veio da Espanha. Aí então, uma boa parte da população nossa, tudo feito de imigrante. Que veio, Claro, uma né? mistura, né? Uma mistura. Miscigenação enorme. Agora, a gente tem que admitir, de uma maneira enfática, a tremenda dívida que a nação brasileira tem com relação aos negros e com relação aos nossos indígenas. Porque perderam a dignidade e até hoje são segregados, Sim, tá sem certo? Não dúvida. tem a importância que a sociedade deveria dar. Deveria dar, exatamente. Então, o respeito. Eu acho fundamental avaliar. Nós temos candidatos de centro, temos candidatos de direita, tem candidatos de esquerda, mas você tem que saber o que é um candidato de direita, o que é um candidato de centro. Só porque o cara, por exemplo, eu sou um cara que sou socialista. Sou socialista porque eu acredito que o socialismo é a melhor forma, tá certo, de redistribuir a riqueza de um país. Mas eu não sou um socialista sectário. Eu não sou sectário. Não é porque você é socialista e que você é correto, é honesto. O outro cara, ele pode ser de direita, tá certo? Não quer dizer que porque ele é de direita, ele seja um crápula, ele seja um mau caráter, entendeu? Onde eu quero chegar. Acho que é importante, né, Olivia, se você me permite, Sim. é que as pessoas votem em pessoas, e não em siglas. Sim. Por isso precisa conhecer o currículo que você está falando. Exatamente, porque veja bem, tudo bem, eu acho que os partidos políticos eles são necessários para um processo democrático. Sim, Eu, particularmente, sou a favor do parlamentarismo, mas hoje no Brasil, infelizmente, é presidencialismo. E os nossos partidos foram criados de uma maneira geral como partidos de aluguel. Como você tem um partido, você negocia com o outro para receber mais dinheiro que você campanha. Sim, faz aquela Falcatrua toda. salada. Então, o que nós temos que fazer? Não adianta, alguém vai ganhar a eleição. Não adianta você falar, só tem vagabundo. É possível que tenha muitos vagabundos, mas também tem cara sério. Tem cara sério. Então, procura avaliar aqueles que te inspiram um pouco mais de confiança. São também candidatos e vamos ver. O que eles fizeram? Avaliar. Entendeu? E eu não quero fazer propaganda e não vou fazer, porque não é esse o objetivo da conversa. Eu acho que o objetivo da nossa conversa é procurar motivar as pessoas a refletir. Sem dúvida. Então, eu acho que nesse sentido, eu quero, assim, colaborar nesse sentido, que as pessoas não vão pela minha conversa, Sim. e nem pela conversa de ninguém. Pesquisa, Cristo. Vai ver as propostas que os caras vão defender. Com certeza vai saber também descobrir quais são os melhores candidatos. Desde que tenha interesse, né? Então é importante. O que o nosso sociólogo e amigo, professor Olivier Negri, está falando é isso, gente. Tem que ter interesse. Pesquise, procure, leia. Procure, não quer ler nos jornais, nas revistas? Procure no Google, procure pela internet, você vai descobrir quem é quem. Isso eu acho que é muito importante. É fundamental. Não é verdade? É isso. A história faz toda a diferença, gente. Eu quero agradecer imensamente, Olivier, de me receber aqui na sua escola. Gente, um beijo a todo o pessoal dessa escola, Iracema Crem, pessoal maravilhoso, sempre me recebe com muito carinho aqui, Dona Antonieta, uma explosão de informação. Hoje falando de um tema extremamente importante, que é sobre a censura no Brasil e dizer realmente, sem medo diga não à ditadura, pelo amor de Deus. É isso mesmo. Não é, gente? Dio Santo. Não é, Dio Santo? Dio Santo. Receba da mão da produção da Dona Antonieta, por gentileza, o pessoal da produção.
por favor, o diploma, por gentileza. Isso, ele está aqui encantado, nosso cameraman, com as palavras sábias. Obrigado, amado. Obrigado. Do nosso grande mestre, Olivier Negri Filho. Receba o girassol para trazer cada vez mais obrigado. sol na sua vida, amado. Obrigado. E aqui o título de grande homem, nota 1000, por ter acreditado e lutado pela democracia nesse país. Obrigado, Aqui dona está. Antonieta. Embaixo. Obrigado, viu? Esse é o grande homem, E gente. eu fiquei muito contente de receber um girassol, Ai, que porque maravilha. o girassol é uma planta nativa da América, né? Exatamente, Então, muito obrigado. E eu não viu? sabia, gente, quando não tem sol, um olha pro outro. Olha Sim, que maravilha. senhor, é isso Olha, uma mesmo. história linda do Era girassol. a flor preferida da minha afinada esposa. Ai, que Eu adorava maravilha. girassol. Um beijo, Obrigado. Carmen. Beijo. Aonde você É, estiver, minha onde ela estiver. amada. Um beijo, meu amor, viu, querida? Gente, muito obrigado a toda a produção. Muito obrigado ao Felipe Santos, o nosso locutor. Fábio Danilo, que também cuida da parte de produção do espetáculo aqui do nosso programa, Dona Antonieta. Ao Jonas, nosso cameraman e assistente de direção, muito obrigado. A Jane Oscar, minha maquiadora. E a Eva Flores, por essa gentileza das flores. E foi bacana porque ela falou da importância de dar flores para homem também. Exatamente. Né? Tirar essa É, bobagem, né? Ai, Esse imagina, preconceito bobo. machista. Machista, imbecil. Ah, imagina, É, Deus isso, santo. Todo é. mundo gosta de flor. Quem não gosta de carinho, Quem não ah? gosta? Por Vamos lá, favor. vamos lá. É. Então, gente, não deixe de clicar no meu canal aqui, se inscrever no meu canal Dona Antonieta, uma explosão de informação. Esse mês especial, agosto, grandes homens. E tive o prazer, a honra de estar aqui entrevistando, conversando, um papo bastante sério, né? Mas com humor, com uma simpatia muito grande, do Olivier Negri Filho, nosso sociólogo e grande amigo, que conviveu com o Betinho, né? Sim, Olha, Betinho. muito importante isso. Foi. O grande sociólogo Betinho, que revolucionou esse país também, né? Exatamente. E a próxima entrevista daqui a algum tempo, tá? Vamos Ah, marcar de novo com você, pra falar do Vai ser Betinho. um prazer, viu? Dá mais um beijo. Um bate-on. Beijo, beijo. Vamos dar um tchau? Tchau. Tchau, gente. Até o próximo pessoal. sábado, às 19 horas, Dona Antonieta. Uma explosão de informação. Vamos lá, um beijo? Um Beijo. A Dona Antonieta me pediu para eu dar um depoimento sobre os homens. Bem, eu tive vários exemplos de homens maravilhosos na minha vida. Meus avós, meu pai, que eu tanto amei, meu irmão, uma pessoa maravilhosa, um guerreiro, o Gilberto Lima, tem uma grande importância na minha vida. O que eu tenho a dizer é que eles merecem tudo, as homenagens, todas as celebrações que nós mulheres podemos oferecer a eles. São homens guerreiros, abençoados, e feliz Dia dos Pais para todos.